Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome nessa noite, engrandecemos a Ti, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é santo, só o Senhor é poderoso e maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo entendimento e sabedoria, clareza e revelação da Tua palavra. O Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor esteja aqui nessa noite, o Senhor tem liberdade nesse lugar. E eu te peço que o Senhor sonde cada coração aqui. Pai amado, Pai eterno, que não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Senhor esteja usando a vida do Teu servo, que eu diminua e que o Senhor cresça. É no nome de Jesus que nós oramos e glorificamos a Ti, e que hoje haja recomeços, em nome de Jesus, e para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos, o tema dessa mensagem é: por que renunciar? E é uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos. Por que eu devo renunciar? Em primeiro lugar, quando nós olhamos para a palavra, quando Jesus ele reúne os seus discípulos e ele fala para cada um deles e dizendo: se alguém quiser, ou quem quiser em outras traduções, queridos, é um convite, não é uma obrigação. Ele não obriga ninguém a segui-lo, mas ele convida. É quem quiser. E quando nós olhamos para a atitude de Deus como Pai, nós já conseguimos identificar tudo aquilo que Deus fez por nós. Quando lá em João capítulo 3, versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que renunciou, deu, entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi a primeira atitude de Deus provando que nos ama, renúncia. Renunciou o seu próprio Filho por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Renúncia. Então Jesus estava olhando para os seus discípulos e dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vocês devem renunciar. Negar a si mesmo, renunciar. Jesus estava mostrando o caminho para eles. Olha, se vocês dizem que são meus seguidores, então negue-se a si mesmos. Renuncie. Trilhe o mesmo caminho que eu fiz. Percorra o mesmo caminho que eu trilhei. Tome sua cruz diariamente e siga-me. Quem quiser. A primeira coisa, queridos, que nós precisamos entender, que sem renúncia
é impossível sermos seguidores de Cristo. Sem renunciar, é impossível termos um relacionamento de seguidor, de discípulo de Cristo Jesus. Porque Jesus, ele renunciava na prática. A vida dele era uma renúncia. E nós, como servos, como cristãos, como autênticos e verdadeiros seguidores de Cristo, nós também devemos renunciar. Então, nessa noite, eu quero levar você a entender o porquê da renúncia. O porquê que eu devo renunciar. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, para nós entendermos melhor. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí ele continua falando que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ele decidiu renunciar, ele decidiu abrir mão, ele decidiu entregar a si mesmo, por amor a mim e por amor a você. Queridos, renunciar significa abrir mão de algo. E como é difícil renunciar. Não é fácil. Não é algo simples. Eu poderia fantasiar, dizer coisas bonitas para você e dizer que é muito fácil, é muito simples, mas não é, queridos. A própria palavra confirma em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, quando Deus diz: escolha a porta estreita, porque larga é a porta que leva para a perdição e muitos vão entrar por ela. O caminho da facilidade, o caminho dos benefícios, o caminho dos atalhos. A porta está escancarada e são muitos que vão entrar por ela. Mas ele fala: escolha a porta estreita, porque é estreito o caminho que leva à vida eterna, e poucos a escolherão. Queridos, não é fácil, o caminho de renúncia não é fácil, a porta é estreita, o caminho é apertado. Mas a recompensa é incomparável. É incomparável. E nós temos que aprender que a vida com Cristo Jesus, o perder é um ganho. A vida com Cristo Jesus, quando eu entrego algo, eu estou ganhando. Quando eu perco, eu ganho. Quando eu estou renunciando, eu estou sendo vitorioso. E é isso que nós precisamos entender. O caminho de renúncia. Renunciar não é fácil. É difícil. Porque muitas vezes nós olhamos
Quando nós dizemos que renunciar é algo fácil, é como se nós olhássemos para Cristo Jesus e dizer que o que Ele fez por nós foi algo fácil. E não foi. E eu queria compartilhar com vocês 3 razões. O porquê eu devo renunciar. E a primeira razão é: por que eu devo renunciar? Ser seguidor de Cristo. Ser seguidor de Cristo. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, capítulo 20 diz: já fui crucificado, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se você quer ser um seguidor de Cristo, você deve renunciar, em primeiro lugar, a si mesmo. Porque tem muitas pessoas que vivem como se você fosse o seu próprio Deus. O que predomina é as suas vontades, o que predomina é os seus interesses, o que vale é os seus desejos, é os seus pensamentos. Tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Você é o seu próprio Deus. E deixa eu te falar uma coisa com todo amor e carinho. Se você vive dessa maneira, você não está preparado a ser um seguidor de Cristo. Porque você deve renunciar. Da mesma forma, tem pessoas que estão há anos e anos dentro da igreja, mas que não vivem uma vida de renúncia. Vive uma vida segundo os seus próprios pensamentos, segundo os seus próprios desejos. E isso é algo incompatível com uma vida como cristão. É incompatível. Não tem como eu ser um seguidor de Cristo, porque é muito fácil eu bater no peito e dizer: eu sou um evangélico, eu sou um crente. Mas na prática, a sua vida não é uma vida de renúncia, não é uma vida de um autêntico seguidor de Cristo Jesus, não é uma vida de um autêntico cristão. Porque você não tem renunciado. E ainda na primeira razão, por que eu devo renunciar, em 3 coisas fundamentais: renunciar ao mundo, renunciar à carne e renunciar ao diabo. Primeiro, renunciar ao mundo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem aos padrões desse mundo, ao sistema desse mundo, mas pelo padrão da palavra. Segundo lugar, a carne. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem,
idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Negar a carne, queridos. Negar os seus desejos, as suas vontades, porque são pecaminosas. Negar o diabo, renunciar ao diabo. Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistir ao diabo. As tentações. Queridos, quando você se submete a Deus, quando você resiste ao diabo, quando você renuncia às coisas que ele te oferece, você é tomado, é preenchido pelo poder de Deus. Queridos, e o diabo, ele não resiste ao poder de Deus, e ele foge, ele se afasta. Ser um seguidor de Cristo, a primeira razão, porque devo renunciar. Segunda razão, consolidar a fé. Queridos, quando eu vivo uma vida contínua de renúncia, eu estou edificando a minha fé, eu estou consolidando a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, o meu crescimento espiritual, a edificação da minha fé. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz assim: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando você vai renunciando, você vai sendo transformado em glória em glória. E Deus, através do seu Espírito, vai consolidando a sua fé. Você vai sendo edificado, fortalecido. Ele vai te edificando, Ele vai consolidando a tua fé. Renunciar. Renunciar. Terceira razão pela qual, o porquê que devemos renunciar. Renúncia gera recompensa. Renúncia gera recompensa. Levante sua mão direita assim, bem alto, e tome posse. Renúncia gera recompensa. Renúncia gera recompensa. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2.
a partir do versículo 9. Queridos, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8, Jesus renunciou. E a partir do versículo 9, Jesus ele é recompensado pela sua renúncia. E olha o que diz a palavra. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Renúncia gera recompensa. Renúncia gera recompensa. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim, o versículo 3, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para a sua esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Queridos, talvez você renuncie a algo e você não consiga enxergar o valor daquela renúncia. Mas deixa eu te falar uma coisa. A tua recompensa está sendo guardada lá no céu. A tua recompensa está sendo gerada lá no céu, onde não pode se perder, onde a traça não corrói, onde não pode se macular-se. Queridos, está lá, reservada para você. Ser um seguidor de Cristo, consolidar a fé, e a renúncia gera recompensa. Para finalizar, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, eu vou repetir, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. A renúncia gera recompensa. Queridos, quando eu comecei a cortejar a minha esposa, a pastora Jamima, eu tinha 1 ano e meio de conversão, mais ou menos. 1 ano e meio de conversão. Eu era um teófilo, um novo na fé. E nós começamos a namorar. Ela, 3 meses, ela me deu o número do telefone só.
E nós começamos a namorar mais ou menos 1 ano depois. E nós namoramos 3 anos e meio. Queridos, e eu tenho um casamento que tem problemas? Tem. Que tem dificuldades? Tem. Que tem momentos de discussões, de desentendimento? Tem. Mas eu tenho um casamento feliz. Eu tenho um casamento abençoado por Deus. Porque lá atrás, quando nós namorávamos ainda, queridos, eu não fui levado pelos desejos da minha carne. Mas eu decidi renunciar. Eu decidi abrir mão de uma noite de prazer, porque eu sabia que a recompensa que Deus estava guardando para dentro do meu casamento iria se cumprir. E nós passamos 3 anos e meio, e nós não tivemos relação sexual. Deu vontade, queridos? Deu. Mas eu sabia que a renúncia gera recompensa. A renúncia gera recompensa. E tudo que nós vivemos e desfrutamos dentro do nosso relacionamento é porque nós decidimos renunciar a muitas coisas pelo bem do nosso casamento. Queridos, eu convido você a renunciar a si mesmo, a renunciar o seu eu, a renunciar a sua carne, a renunciar os seus desejos e se tornar verdadeiramente, como nós lemos lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, renúncia, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a salvará. Queridos, o perder com Cristo é ganhar. Versículo 25. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Queridos, tem muitas e muitas pessoas que estão há anos vivendo para si mesmo, conquistando as coisas, alcançando os seus próprios objetivos e sonhos, mas que quando chega lá na frente, não se sentem realizadas. Não encontram a verdadeira felicidade. Por quê? Porque o verdadeiro sentido, você só vai encontrar a verdadeira felicidade em Cristo Jesus, quando você decide renunciar a si mesmo. Já estou crucificado e não vivo mais eu. Queridos, a sua vida não pertence mais a você, mas você entregou no controle daquele que tem o poder para direcionar os seus caminhos. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, que eu quero orar pela sua vida.